Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, nessa segunda temporada, direto aqui do Cevisa, o Centro de Vida Saudável em São Paulo, para todo o Brasil e pela internet para todo mundo. Nesse programa que dedica um tempo, todas as semanas, para o estudo do livro sagrado, a Bíblia, porque nós entendemos que através desse livro que nós temos resposta às grandes questões existenciais da vida e nós podemos ter uma direção segura por onde caminhar. Nós estamos começando uma nova série, agora com outros convidados especiais que vieram de diferentes partes do Brasil para estarem conosco ao longo destas semanas estudando a Palavra de Deus. E eu queria que você em casa conhecesse um pouquinho de cada um deles, porque nas próximas semanas estaremos com esse grupo tão especial aprendendo mais da Palavra de Deus. Eu vou começar aqui com o Ivan. Ivan, por favor, pega o microfone e eu queria fazer algumas perguntinhas para você, para que o pessoal de casa que nos acompanha no Bíblia Fácil possa conhecer mais todos nós que vamos participar dessa segunda temporada. Seu nome completo, Ivan? Meu nome é Ivan da Silva Sena. Você vem de onde? Vim de Maceió, Alagoas. Alagoas. Você mora em Maceió mesmo? Eu moro em Maceió. Na cidade de Maceió. Isso. E o que você faz em Maceió? Em Maceió, por enquanto, fazendo nada, né? Você estuda? Terminei os estudos. Terminando seus Isso. estudos. Terminei já. Terminou já? Terminei. Ok. Fale um pouquinho para nós da sua família. Bom, sem falar da minha família, eu não tenho nem palavras, né? Só agradeço a Deus porque todos estão servindo ao Senhor. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa estamos servindo a Ele. Amém, por isso, Ivan. Você é muito bem-vindo. E um abraço a todos os nossos amigos lá de Maceió que estão sintonizados no Bíblia Fácil, participando desse momento interativo de estudo da Palavra de Deus. Por favor, passe o microfone então para minha amiga Marli. Está ligado, Marli? Pode falar. Marli, você vem de onde? Okay. Eu vim de Taubaté, eu estou aqui em Taubaté, mas eu sou de Santa Catarina, Balneário Camboriú, na praia. Você é catarinense? Eu sou catarinense. E há quanto tempo mora em São Paulo? Há um ano. Há um ano está em São Paulo? Há um ano estou aqui em São Paulo, isso, em Taubaté. Okay. Um pouquinho da sua família para a gente, Marli? Eu tenho 3 filhos casados e 4 lindos netos. É... Dá um alô para os filhos, então, qual é o nome deles? Meus filhos é Carlos Robledo, e Cristine e Silvana. E Silvana. Uhum. Ok, seja muito bem-vinda, Marli, ao nosso programa. Espero que você goste de participar desses momentos de estudos, tá bom? Luiz é o nosso próximo convidado. Você vem de que cidade, Luiz? Bom dia, pastor. Meu nome é Luiz Gustavo Milarque. Eu vim de Curitiba, Paraná. E o que você faz em Curitiba? Eu sou engenheiro civil lá, pastor. Engenheiro civil. Isso. Um pouquinho da sua família pra gente, Luiz. Pastor, a minha família, como o Ivan falou, é uma família que Deus deu pra mim e eu não quero conviver com ela muitos anos. Amém. É com ela que eu tenho muito a minha segurança, que eu abraço, onde eu consiga, muitas vezes eu tenho alguma queda, eu vou lá, sei que lá eu posso ter uma segurança, com Deus e com elas. Ok, você é solteiro ou é casado? Sou solteiro, moro com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã. Ok, como chamam teus pais e tua irmã? Meu pai se chama Juarez, minha mãe se chama Luciana e minha irmã se chama Jéssica. Jéssica, então um abraço está dado para eles, né? Abraço a todos eles lá. E a todo o pessoal, e a todo o pessoal de Curitiba, um grande abraço, né? Que estão sintonizados também na Novo Tempo, no programa Bíblia Fácil. É bom ter vocês participando com a gente. O próximo convidado que vai estar conosco, Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Isto. Eu sou Fernando. E vem da onde, Fernando? Sorocaba. Sorocaba? Sorocaba. Você é paulistano mesmo? Nascido e criado em Sorocaba. Nascido e criado em Sorocaba. Quem nasce em Sorocaba é o quê? Sorocabano. Sorocabano. Isto. Então, seja bem. Você trabalha com o quê, Fernando? Eu sou assistente técnico, trabalho com implementos para escavadeira e retroescavadeira. São implementos pesados, né? É um maquinário pesado, né? Então, a gente trabalha com implementos. Exemplos, rompedores hidráulicos, tesoura hidráulica. Na área de mineração, demolição, é o que eu atuo. Um pouquinho sobre sua família, Fernando. A minha família, eu sou casado pela segunda vez. Da primeira casamento, eu tenho o Fernando, tá? Que inclusive é da igreja, e tenho o Marcelo. O Fernando mora em São Paulo, o Marcelo mora em Sorocaba. Ok. E da segunda família agora, tenho uma esposa que chama Maria. E são 3 filhas que ela tem. São 2 casadas, moram próximo da gente, e a Thaís que mora com a gente. Ok, Fernando. Muito bem-vindo ao nosso programa. Ingrid, seja bem-vinda, lá do Espírito Santo. Justamente. Um abraço a todos os nossos capixabas e os demais moradores do estado. Sim.
Você Então, faz o que no Espírito Santo? Eu estou Ingrid? terminando a faculdade de Direito, estou no último período. Aham. Final do ano me formo, se Deus quiser. E estagio na área. Entendi. Um pouquinho de sua família pra gente. Então, não moro com a minha família, porque meus pais moram em Guarapari, eu moro em Vila Velha devido à faculdade. A faculdade. Isso, e sou filha do meio. São 3 filhas São lá? 3, isso, a Entendi. Priscila, eu e a Jéssica. E a Jéssica. Seja bem-vindo, Ingrid, Obrigada. ao nosso programa. Prazer ter você com a gente, Igualmente. tá bom? Marcelo, você aí, no pastor. vídeo que você mandou para nós, Marcelo, Sim. você falou assim que tinha muitas dúvidas. Eu até notei uma coisa interessante que você falou aqui. Qual é o caminho que leva a Deus? A Bíblia é muito complicada. Não foi isso que você disse no vídeo? É complicado. Pois você realmente. foi escolhido para estar conosco, Que para bom, é um tentarmos prazer estar aqui. descomplicar juntos a Bíblia. Que ótimo. Viu? Muito bom. E a gente espera que você seja abençoado com esse programa. Muito obrigado. Você vem de onde, Marcelo? Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Você é mineiro? Não, sou paulista, mas já moro Que no pena em não é Minas. mineiro, né? É, que Um abraço pena. a todos os de coração. mineiros. Eu sou mineiro e eu fico muito feliz quando visito Minas Gerais. Um abraço aos mineiros e também aos os paulistas, Sim, né? sim, sim. Você nasceu em São Paulo, depois mudou-se para Minas. Sim, mudei para Minas. Mas O já que sou você- mineiro de coração, né? De coração você é mineiro? É, Ah, sim. então tá bom. O que você faz lá na Eu cidade? sou publicitário, tenho uma empresa, uma agência de publicidade, para Aham. atender as empresas ali do Vale da Eletrônica. que é Ok, chamado, um né? publicitário. Ok, seja bem-vindo. Um pouquinho da sua família. Então, eu moro sozinho também, sou solteiro, a família é bem pequena e Aham. ali eu moro sozinho. Sou eu por mim mesmo, né? Mais ou menos. Entendi. Ok? Marcelo, você é muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Eu espero é um que as prazer estar inquietações tuas sejam respondidas aqui no programa. Com certeza. Tá Muito bom? obrigado. Lilian, seja bem-vindo ao programa. Nome completo, de onde vem? Meu nome completo é Lilian Costa Damasceno. Eu sou nascida na cidade de Pirapora, no norte de Minas Gerais. Hoje, eu e minha família estamos morando em Uberlândia, Minas Gerais, de onde eu venho. E tenho 2 irmãs, Anali e Gisele. Meu pai, Murilo, minha mãe, Edna. E moro com a minha filha, Júlia, que eu amo muito. Um beijinho para ela. Você faz o que na sua cidade lá, Lilian? Eu sou advogada de uma autarquia do estado de Minas. Ok. Ok, seja muito bem-vindo ao nosso programa também, tá? Eu agradeço. Os mineiros presentes aqui, né? Aproveitar e mandar um grande abraço para os nossos amigos mineiros sintonizados no programa e principalmente a cidade de Uberlândia, que desde uns dias atrás está recebendo o canal da Novo Tempo ou o sinal da Novo Tempo em canal aberto. Esperamos que vocês aí estejam participando também do Bíblia Fácil. Seja bem-vinda, viu, Lilian? Ademar, é uma alegria poder estar recebendo você aqui no nosso programa. Você vem de onde, Ademar? Eu venho de Cuiabá. Cuiabá. Mato Grosso. Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso. Mato Grosso. meu nome O é que você Ademar. faz em Cuiabá, Eu Ademar? sou representante comercial. Representante trabalho com vendas. comercial. Aham. E a sua família? Minha família, eu sou casado pela segunda vez. Aham. E a minha esposa chama-se Marli, por sinal faz parte da igreja adventista, né? Ok. E, sim, que bom. e eu devo a ela por estar aqui. Ela que Foi ela. escreveu o senhor? Ele me deu incentivo, né? Pediu para gravar o vídeo. E aquele vídeo que o senhor está sentado confortavelmente numa poltrona lá e manda um recado pra gente? Exato. Quem é que gravou aquele vídeo? Foi minha esposa. Foi a tua Marli. esposa? Uhum. E Ok. graças a ela eu estou aqui. Ademar, você seja bem-vindo ao Bíblia Fácil. Muito E obrigado. gravar esses temas aqui com você vai ser muito bom, tá ok? Muito obrigado. Vamos passar então o microfone à Alessandra. Você vem de que cidade, Alessandra? Belém do Pará. Belém do Pará. Então você é paraense. Sim. Belém é aquela cidade que chove todo dia? Eu também chove o dia todo. O dia todo? Ok, um grande abraço aos nossos amigos então de Belém, de todo o estado do Pará, sintonizado nas ondas da Novo Tempo, na TV Novo Tempo e no programa Bíblia Fácil. Você faz o que lá em Belém, Alessandra? Eu me formei em Direito e agora estou cursando Design de Interiores. Design de interiores e também fez direito. Ok, Aham. um pouquinho da sua família pra gente. Tenho um pai maravilhoso chamado Jorge, minha mãe linda, os 2 são divorciados. E uma irmã mais nova que mora aqui em São Paulo. Ah, sua irmã mora aqui em São Paulo? Mora. Você vai ter a chance de, estando em São Paulo, visitá-la? Não, tá longe. Tá longe, né? É. Seja bem-vinda, Alessandra. Bom ter você Obrigada. no nosso programa. E o nosso último participante, meu amigo Gildo. Gildo, seja bem-vindo. De onde você vem, Gildo? Eu venho de Pernambuco. Pernambuco. Que Pois cidade é. você mora em Pernambuco? Eu moro em Recife, Você mora na capital. na capital. Pastorei uma igreja em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. A Igreja de Deus no Brasil. Ok, você é pastor da Igreja de Deus no Brasil. Exatamente. Muito bom.
um pouquinho sobre sua família, Gildo. Tenho uma filha linda que chama-se Karen Isabelle. Ela puxou o pai, Gildo? Puxou o pai e a mãe. É a mãe, né? Aos dois. Os dois? Pois é. É universitária já, com 19 anos. 19 anos? É. Minha esposa chama-se Verônica Santos, que eu amo muito e ela também me ama, minha filha também. E vai ficar com saudade agora esses dias aqui pois com a gente esses gravando, dias né? estou aqui, saudades, né? Ela querendo se comunicar comigo, eu com ela, mas a gente vai conseguir. Vai sim, viu? E a esposa e a filha fiquem tranquilas que ele está sendo muito bem cuidado aqui, tá bom? Hoje, cedo, já levamos ele para caminhar, já caminhou quase 1 hora. Pois é. E até o final da semana vamos estar aí num pique muito melhor, né, Gildo? Pois é. Gildo, seja bem-vindo. Muito tá? obrigado. Muito obrigado. Um prazer estar recebendo todos vocês. E como nós vamos estar aqui nessas semanas estudando a Bíblia, eu queria convidar você então a pegar um exemplar da Bíblia que nós temos aqui. Cada um pode vir aqui e pegar o seu, para nós começarmos esse momento tão especial de estudo da Palavra de Deus. Ok? Temos um exemplar para cada um. Aqui está também a minha Bíblia, a mesma versão que vocês estarão usando. Aqui, Marcelo, aqui está. Todos estão aí com o seu exemplar. Então, essas semanas iremos dedicar esse tempo especial ao estudo desse livro maravilhoso que nós temos em nossas mãos. Como alguém já disse, fechado é um livro comum, mas aberto é a boca de Deus a nos falar. E você que está em casa acompanhando Bíblia Fácil, tem a oportunidade de, a partir de agora, tomar a sua Bíblia e fazermos uma viagem em vários temas que nós iremos abordar desse livro extraordinário. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto conosco estudar. E o primeiro estudo que nós vamos fazer, ele fala justamente da Bíblia. Então nós vamos começar esse estudo falando sobre a Palavra de Deus. O tema 1 é a Bíblia Sagrada. O objetivo desse tema é descobrirmos como esse livro foi produzido e qual a importância dele para o homem moderno. Qual é a relevância atual desse livro? Então eu vou convidar você a nós olharmos para alguns textos e algo bem interessante. Eu queria primeiro chamar vocês à reflexão. Nós vivemos em um mundo digital, não? Hoje se fala numa aldeia global. Por que aldeia global? Porque todos nós estamos interligados de alguma forma. E as mídias sociais, elas vieram para contribuir com isso. Uma das marcas mais caras do mundo é o Google. Vocês sabem qual é a missão dessa empresa, criada há poucos anos atrás? A missão dessa empresa é organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil. Olha que propósito interessante tem a Google. Eles querem organizar a informação mundial. E, de fato, segundo alguns dados, por dia, são 1 bilhão de acessos no Google. Todos nós, quando queremos saber alguma coisa rápida, a gente corre para esse navegador, para esse site de busca, e a gente tenta descobrir o significado de uma palavra, uma data, um acontecimento. Então, o Google é uma ferramenta que traz informação, mas uma coisa o Google não pode fazer. Ele não pode resolver um casamento em crise. O Google não pode tirar um jovem das drogas. O Google não pode encher de esperança um coração desesperançado. O Google não pode fazer isso, mas nós conhecemos um livro que pode. E nós vamos aqui buscar nesse guia a informação que nós precisamos para alinhar a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa conduta de vida. Todos nós, quando compramos algum aparelho eletroeletrônico, a gente tem que ter junto o quê para entender o funcionamento? Um manual. Você que mexe então, Fernando, com máquinas, né, em implementos, se você não tem ali um manual para ajudar no processo de instalação e uso, complica, não complica? Então, todos nós precisamos de um manual. Agora, o manual ele tem uma importância muito interessante. E nós, seres humanos, temos um manual por excelência. Eu não sei quantos de vocês lembram desse carro. No Brasil ele ficou conhecido como? Pé de bode? Alguns chamavam pé de bode, outros falavam o quê? Calhambeque.
mas tinha um outro nome também que eles chamavam no Brasil, que era Ford de bigode. Lembram disso? Sabe que a empresa Ford, ela começou no mundo em 1908, mas foi em 1913 que ela conseguiu um grande progresso, porque chegou à empresa um jovem chamado Henry Ford. E Henry Ford foi o responsável por montar uma linha de produção de veículos. Até então, um funcionário, ele pegava o veículo e fabricava todo ele, do início ao fim. Mas Henry Ford foi o homem que inventou a esteira. Então o carro era colocado numa esteira e essa esteira ia andando e à medida que ela andava, eram colocadas as peças, todos os elementos, o maquinário, até que finalmente o carro ficasse pronto. Com esse sistema, a empresa automobilística passou de um momento manual para o industrial. E em 1919, a Ford chegou ao Brasil e começou a fabricar o Ford Bigode, que naquele ano era o carro mais vendido do mundo. Mais da metade dos veículos do mundo eram Ford. Em 1920, bateu o recorde da casa dos 15 milhões de veículos. Esse recorde só foi quebrado décadas depois, em 1972. E sabe qual foi o carro que bateu o recorde da Ford? O Fusca. Em 1972, o Fusca bateu a casa dos 15 milhões. Por que eu estou mencionando isso? Porque certa vez um jovem estava com o seu Ford de bigode quebrado. E ele tentava, Fernando, você que entende bem da área, consertar o carro e não conseguia. Apareceu um jovem bem vestido e disse assim para ele: faça isso, agora faça isso e faça isso. E o carro funcionou. O jovem ficou curioso e disse assim: mas quem é você? Ele disse assim: eu sou Henry Ford. Eu sou o projetista desse carro. Por que você acha que eu sei consertá-lo também? Porque foi eu quem criou esse carro. Você entende a importância de um projetista? A importância de um manual? Eu queria dizer para vocês, no nosso primeiro estudo, de que nós, seres humanos, nós temos um projetista. Nós não viemos a esse mundo por acaso, nós não somos frutos do acaso, nós viemos da mão de um projetista inteligente. E esse projetista inteligente, ele tem um manual para mim e para você. E aonde está esse manual? Está na mão de vocês. O manual que Deus tem para mim e para a sua vida é a Bíblia. Deus entende perfeitamente como funciona o ser humano, no seu aspecto físico, mental, social, espiritual. Deus entende tudo do ser humano. E Ele escreveu um manual. E a maioria das pessoas ignora esse manual. Por isso eu quero felicitar vocês por estarmos juntos aqui para estudarmos esse manual. Nós iremos para um rápido intervalo comercial e quando voltarmos, nós iremos abrir esse livro. Iremos orar pela direção divina para que ao lermos o manual, nós descubramos o que Deus pretende para a nossa vida individualmente. Fique conosco, vamos para um rápido intervalo comercial e em seguida voltaremos. No próximo bloco, a Bíblia diz que por 3 anos e meio elas jazeriam mortas. Como a Bíblia chegou na versão que a gente utiliza hoje? O que personagens da história disseram sobre a Bíblia? Por exemplo, Napoleão Bonaparte. A alma jamais pode vaguear sem rumo se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. Bom, pastor, como eu sou católico, eu tenho umas dúvidas que, como a gente é do cristianismo, eu tenho dúvidas que a Bíblia do catolicismo e do protestante são as mesmas, como que é? Tem os mesmos livros ou não tem? Como que eu tenho essa dúvida. Ok, Luiz, muito boa a sua pergunta. A França foi a única nação do mundo que declarou a não existência de Deus por uma Assembleia Constituinte.
Bem, amigos da Novo Tempo, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e eu queria aproveitar e oferecer a você o nosso guia de estudo. Essa revista contém os 18 temas que nós iremos abordar aqui no programa Bíblia Fácil a partir de hoje. Você é o nosso convidado para participar desse programa. Você pode pedir essa revista e nós mandamos inteiramente grátis para a sua casa. Você pode acessar o nosso blog novotempo.com/bibliafácil. Lá você terá um link para clicar, fazer o seu cadastro e a revista vai ser enviada pelos correios para você. Se você não tem acesso à internet, você pode ligar para nós no nosso telefone em horário comercial. É 0 operadora 12 21 27 3121. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 3121. As nossas atendentes vão pegar os seus dados postais e enviar essa linda revista para sua casa e você pode acompanhar os temas da revista aqui no programa Bíblia Fácil. Todos já estamos com as Bíblias em nossas mãos. Agora vamos então partir para o primeiro estudo da série, que vai falar justamente sobre a Bíblia Sagrada. Um detalhe, eu quero apresentar para iniciar algumas curiosidades para vocês sobre esse livro. A primeira delas, a Bíblia possui 66 livros, sendo 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então ela está dividida em 2 testamentos. Sabe quantos capítulos tem a Bíblia? 1189 capítulos, sendo o maior capítulo o Salmo 119 e o menor capítulo o Salmo 117. A Bíblia possui também 1189 versículos. Melhor, a Bíblia possui 31.105 versículos, sendo o maior deles Esther 8:9 e o menor Jó 3:2, que apenas diz assim: disse Jó, o menor verso da Bíblia. Uma outra curiosidade é que a Bíblia foi escrita num período de 1500 anos por cerca de 40 autores de diferentes profissões. Desde Pedro, um pescador, a Paulo, um doutor da lei, Davi, um pastor de ovelhas e depois rei em Israel, Salomão, o homem mais sábio do mundo, Moisés, o grande legislador e tantos outros autores. O Antigo Testamento foi escrito todo ele em hebraico, com pequenas porções em aramaico, e todo o Novo Testamento escrito em grego, no chamado grego koiné, que era um grego comum falado no primeiro século da era cristã. Hoje nós não temos mais os originais da Bíblia. Quando eu digo original, eu quero dizer autógrafo. O que é autógrafo? É o manuscrito escrito pelo próprio Paulo, pelo próprio Pedro, por Tiago. Esses manuscritos originais, que nós chamamos de autógrafo, eles não existem mais. O que nós temos hoje é cópias de cópias de cópias. E essas cópias é que são estudadas para se montar uma versão da Bíblia como nós conhecemos. Nós temos hoje diferentes versões espalhadas pelo mundo inteiro. Lilian, você tem uma pergunta? Sim, por favor. Como a Bíblia chegou na versão que a gente utiliza hoje? Ok. Nós temos várias versões da Bíblia. Então, como nós fomos tendo cópias de cópias de cópias, nós temos alguns manuscritos que são divididos por família. Por exemplo, nós temos uma série de manuscritos chamada Código Sinaítico. Foram aqueles manuscritos encontrados nas cavernas do Qumran, lá em Israel. Nós temos outros manuscritos, por exemplo, o Codex Vaticanus. É uma outra linha de manuscritos que existe na Igreja do Vaticano. Então, há vários manuscritos separados por famílias. Quando alguém vai publicar uma versão, ele então escolhe uma dessas famílias de manuscritos. E estas famílias que vão dar origem a versões diferentes. Essas versões vão se aprimorando ao longo da história. Essa que nós usamos, por exemplo, aqui, é a Almeida Revista e Atualizada. Ok? Um outro detalhe interessante. O que personagens da história disseram sobre a Bíblia? Por exemplo, Napoleão Bonaparte. A alma jamais pode vaguear sem rumo se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. Um outro detalhe, é impossível governar perfeitamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia.
disse George Washington, um dos ex-presidentes americanos. Abraham Lincoln: aceite desse livro tudo o que possa fazê-lo com razão. O restante com quê? Com fé. E você viverá e morrerá melhor homem. E alguém do Brasil agora? Dom Pedro II. Eu amo a Bíblia. Eu leio-a todos os dias. E quanto mais a leio, tanto mais a amo. Eu espero que esse programa leve você a amar cada vez mais a Bíblia. E para entrarmos então nesse estudo e lermos alguns versos, nós vamos fazer uma oração. Por quê? Porque nós acreditamos de que a Bíblia é um fruto da ação divina e que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, foi o responsável pela sua produção. E nós vamos orar para que o Espírito Santo esteja conosco em todos os nossos encontros, para que a vontade de Deus alcance nossas vidas. Eu vou convidar você que está em casa também a fechar os seus olhos e a participar conosco desta oração. Oremos? Bondoso Deus e Pai, estamos com Tua palavra em nossas mãos para iniciarmos o estudo da mesma. Suplicamos que o Teu professor Espírito Santo esteja conosco e faça-nos ver as verdades que precisamos conhecer para vivermos da maneira como o Senhor deseja e para nos prepararmos para os eventos futuros que a Tua palavra descreve. Abençoe todos nós que estamos nesse auditório, reunidos e estudando a Tua palavra, e todos aqueles que em casa nos assistem, ou pela TV ou pela internet, para que a Tua palavra seja poderosa em nossas vidas. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Estamos prontos para a nossa primeira viagem e o Luiz tinha uma pergunta. Luiz, qual é a sua pergunta? Bom, pastor, como eu sou católico, eu tenho umas dúvidas que, como a gente é do cristianismo, eu tenho dúvidas que a Bíblia do catolicismo e do protestante são as mesmas, como que é? Tem os mesmos livros ou não tem? Como que eu tenho essa dúvida. Ok, Luiz, muito boa a sua pergunta. Como a Bíblia chegou na versão que a gente utiliza hoje? Uma versão chamada Bíblia de Jerusalém. E nessa Bíblia de Jerusalém, ela possui não 66 livros, como eu mostrei para vocês, mas 73. Ela possui 7 livros a mais. Esses livros são Eclesiásticos, Baruque, certo? Tobias, são 7 livros a mais. Nós chamamos esses 7 livros de livros apócrifos. A palavra apócrifo quer dizer não inspirado. Nós cremos que os 66 sejam inspirados, mas que esses 7 livros não sejam inspirados. Mas eles têm um valor, não pela inspiração, mas pela produção literária. Todos esses 7 livros foram produzidos no período intertestamentário. Esse período intertestamentário é o que nós consideramos 400 a.C. até o nascimento de Cristo. Porque em 400 a.C. terminou de ser escrito o Antigo Testamento. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, escrito no 4º século antes de Cristo. E o Evangelho começou a ser escrito já no Novo Testamento, na era cristã. Então, dentro desses 400 anos, esses 7 livros foram produzidos. Agora, por que a cristandade em geral não aceita esses 7 livros como inspirado como os demais? Deixa eu apresentar para você alguns motivos. Primeiro deles, os autores desses 7 livros, eles nunca pretenderam de que os livros que eles estavam escrevendo fossem inspirados. Eles nunca disseram, esse livro é a obra de uma inspiração divina. Não disseram. Segundo ponto, há controvérsias entre o que eles escreveram e o que os outros 66 livros escreveram. Um detalhe, por exemplo, um dos livros fala que nós devemos orar pelos mortos. E já a Bíblia, em Eclesiastes 9, por exemplo, capítulo 6, diz que os mortos não sabem de nada. Então não adianta orar por quem já morreu. Outro detalhe, alguns desses livros ensinam magia. E a Bíblia condena qualquer tipo de magia. Um outro detalhe, porque esses livros não são aceitos como inspirados. Existem controvérsias dentro do próprio livro. Em uma parte se afirma alguma coisa, em outra parte se nega o que afirmou. Então, por esses motivos, a cristandade em geral não aceita esses 7 livros como pertencendo ao que nós chamamos cânon bíblico, que fechou com 66 livros.
E quando o cânon, os 66 livros foram definidos, eles não colocaram esses 7 livros. E a própria Igreja Católica não colocou no princípio da história esses livros. Eles foram a inserção muito posterior da própria Igreja. Deu para entender, Luiz? Ok? Vamos então avançar com o nosso estudo. A primeira pergunta que iremos responder é: quem inspirou a Bíblia? Vamos ler 2 Timóteo 3, verso 16. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo 3,16. A página é 176. Novo Testamento, 176. Então, bem no início da Bíblia, ou bem no finalzinho da Bíblia, página 176. Você que em casa nos acompanha, iremos ler 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, respondendo à pergunta: quem inspirou a Bíblia Sagrada? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, assim diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Eu pergunto para vocês agora: quanto da Bíblia é inspirado? O que diz Paulo aí? Quanto dela é inspirado? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, se alguém disser para você assim: não, eu só sigo o Novo Testamento, o Velho eu não sigo mais, essa pessoa está certa? Se disser assim: não, eu não sigo o Novo Testamento, eu só sigo o Antigo, essa pessoa está correta? Também não. Toda a Escritura é inspirada. Ou seja, eu devo crer que do Gênesis ao Apocalipse foi o Espírito Santo quem inspirou esse livro para que os autores bíblicos o escrevessem. Uma outra pergunta que vai nos ajudar: quem escreveu a Bíblia? Nós vamos descobrir hoje de que a Bíblia tem um só autor, que é o Espírito Santo, mas vários escritores. E quem é que escreveu a Bíblia? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Adianta um pouquinho para frente aí. Hebreus, capítulo 1, verso 1, página 178, do Novo Testamento. No finalzinho da Bíblia, página 178. Ok? Hebreus 1, verso 1, página 178, do Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Pelos profetas. Então, quem é que escreveu a Bíblia? Os profetas. O Espírito Santo é o autor, no sentido de que ele inspira o profeta a escrever. Mas quem escreveu a Bíblia foram os profetas. O que significa a palavra profeta? A palavra profeta quer dizer porta-voz. O profeta não é aquele que só profetiza ou fala de eventos futuros. O profeta é aquele que é o porta-voz de Deus. Você tem profetas na Bíblia que nunca fizeram uma profecia. Você tem outros que fizeram várias profecias, mas muitos deles também nunca profetizaram nada, mas eles levaram a mensagem de Deus. Então o profeta é o porta-voz de Deus. O Espírito Santo é o autor da Bíblia e ele usou os profetas para registrar o que nós temos registrado nesse livro. Claro até aqui, Luiz? Pastor, você está falando em profetas. Nos dias de hoje, existe algum profeta assim? Sua pergunta é boa, porque Paulo fala em dons espirituais. E Paulo, no Novo Testamento, apresenta 3 listas de dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. E nessas 3 listas de dons espirituais, o apóstolo Paulo menciona o dom de profetizar. Só que o dom que Paulo está falando de profetizar é o dom de pregar a palavra e não o dom no sentido profético dos escritores bíblicos. Por quê? Porque os escritores bíblicos encerraram já o seu trabalho. Deus quis que um livro fosse preparado e esse trabalho de escrever a vontade de Deus já terminou. Hoje, profeta quem é? É aquele que prega o que está nesse livro. Então, todos nós podemos ser profeta em certo sentido, quando nós pregamos aquilo que a Bíblia está ensinando. Ok? Terceira pergunta. A Bíblia é comparada a quê? Salmo 119,
verso 105. Está mais ou menos no meio da sua Bíblia. No meio da sua Bíblia, você vai encontrar aí o Salmo 119, que eu mencionei hoje, que é o maior capítulo da Bíblia. Página 429. Página 429. Salmo 119, verso 105. Você que nos acompanha em casa, talvez a paginação não confira, mas é Salmo 119, verso 105. E o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é o quê? Tua palavra. E luz para os meus? Ou seja, a palavra de Deus é uma lâmpada, é uma luz. E a função da luz é nos guiar no caminho certo. A função da luz é não deixarmos que nos percamos. A função da luz é não deixarmos que nos acidentamos. A Bíblia é isso. Por que a Bíblia é uma lâmpada e uma luz? Porque ela tem o norte para o ser humano. A Bíblia trata de todos os assuntos que você pensar. A Bíblia fala de família, de educação. A Bíblia fala de sexo. A Bíblia fala de saúde, de bem-estar. A Bíblia fala de todos os temas que você precisa conhecer. Qualquer assunto que o ser humano hoje é chamado a enfrentar, qualquer dilema que ele vive, a Bíblia tem resposta para isso. Não é extraordinário? Aí eu pergunto a vocês, se esse livro é o livro de Deus e tão especial, existe alguém que tem ódio desse livro? Existe. E quem é que tem ódio desse livro? Quem é que odeia esse livro? Quem, Luiz? Quem não acompanha, mas existe um ser, Satanás. Se Deus é o autor desse livro e deu à humanidade como um presente, como um manual, para que nós fôssemos felizes, por outro lado existe alguém que odeia esse livro. E eu queria convidar você a ler um capítulo muito interessante do livro de Apocalipse. Vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 11. E eu queria estudar com vocês agora, em poucos minutos, uma profecia extraordinária. Apocalipse capítulo 11. A página 206. Página 206 do Novo Testamento. Aqui, a partir do versículo 3, você que em casa nos acompanha, Apocalipse 11, verso 3, trata do tema as duas testemunhas mártires. Quando você ouve sobre as duas testemunhas, o que vem à sua mente? Um julgamento. O que mais vem à sua mente? Duas testemunhas. O Apocalipse aqui está falando da Bíblia e está falando do Velho e do Novo Testamento. As duas testemunhas de Apocalipse 11 são exatamente o Antigo e o Novo Testamento. Olhe para o versículo 3. Assim diz a profecia: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por quanto tempo? 1260 dias. Vestidas de quê? Panos de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Vamos parar um pouquinho aqui. Duas testemunhas que vão testemunhar vestidas de pano de saco. Nos tempos bíblicos, alguém se vestia de pano de saco, que era uma veste simples, humilde, quando ela estava em contrição. Aqui, as duas testemunhas são chamadas agora de duas oliveiras e dois candeeiros. Você se lembra da planta oliva, que vai produzir o óleo de oliva, o azeite, que no santuário, nos tempos bíblicos, era o combustível da lâmpada do santuário. Então, essas oliveiras são símbolos de luz e o candeeiro é a própria luz. O candeeiro é o castiçal, onde está a luz brilhando. Então, as duas testemunhas é a luz de Deus. É a luz de Deus para iluminar a humanidade. E elas vão testemunhar, diz João, por um período de 1260 anos. Ora,
olhando para a história, que período de 1260 anos a Bíblia esteve testemunhando? Eu queria colocar aqui um gráfico para vocês. O período de 1260 anos, do qual fala o Apocalipse 11, é justamente os anos 538 até 1798. Se nós voltarmos um pouquinho na história, nós vamos descobrir que no ano 538, a Igreja Romana chegou ao seu apogeu no poder, quando Justiniano, que era um imperador, ele baixou um decreto, e esse decreto dizia de que todos deveriam se submeter à Igreja Romana, que a partir desse momento começou um período de domínio temporal. Nesse período, que durou de 538 até 1798, a Bíblia foi proibida de ser lida. A Bíblia foi perseguida. E isso aconteceu de uma forma mais intensa no final desse período. Eu queria que você olhasse também no capítulo 11 para o versículo 11. Capítulo 11, verso 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram grande voz, vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Versículo 7 também, 11 verso 7. Quando tiverem concluído o testemunho que lhes deves dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. A Bíblia diz de que esse poder que dominaria a história por 1260 anos, iria pelejar contra as 2 testemunhas, iria matar as 2 testemunhas. E por um período de tempo, essas 2 testemunhas estariam mortas. Depois desse período de tempo, as 2 testemunhas, elas iriam sobreviver. Que período é esse que as 2 testemunhas também ficaram mortas? A Bíblia diz que por 3 anos e meio elas jazeriam mortas. E se nós buscarmos na história, nós vamos descobrir de que foi justamente a data de 26 de novembro de 1793 que o parlamento francês decretou a extinção de todas as Bíblias da França e numa assembleia declarou: Deus não existe. Você se lembra da história? Quando uma mulher foi colocada como símbolo da razão, foi levada em procissão até a Catedral de Notre-Dame, em Paris, e ali foi entronizada como sendo o Deus deles. A França foi a única nação do mundo que declarou a não existência de Deus por uma Assembleia Constituinte. Esse estado de coisas desembocou na Revolução Francesa, que se demonstrou terrível para a nação, e finalmente a nação teve que voltar atrás. E voltou atrás no dia 17 de junho de 1797, quando o governo francês tirou todas as restrições à religião e à Bíblia. Mas por 3 anos e meio, e principalmente no período da Revolução Francesa, a Bíblia foi atacada de uma maneira tremenda. Ela foi queimada em praça pública e a nação declarou a não existência de Deus. Quando a França voltou atrás e permitiu a religião, nós tivemos então, no século XIX, o surgimento das 2 maiores sociedades bíblicas do mundo, a britânica, na Inglaterra, e a dos Estados Unidos. Com a chegada dessas 2 sociedades bíblicas, a Bíblia começou a ser divulgada de uma maneira muito mais clara e milhares de exemplares foram espalhados e hoje é o livro mais vendido e mais lido e mais traduzido do mundo. Vocês percebam como que a história registra ataques a essa palavra?
Agora, em nossos dias, nós estamos vivendo um outro ataque. Só que o ataque que hoje estamos vivenciando não é diretamente contra a Bíblia. Eles não atacam a Bíblia. Eles até usam a Bíblia. Eles até carregam a Bíblia. Mas nós hoje estamos presenciando um ataque contra a mensagem da Bíblia. Porque muitas pessoas querem dizer, isso aqui nos serve e isso aqui não serve. Isso aqui eu vou pregar e viver, isso aqui eu não vou pregar e viver. Este é o ataque moderno à Bíblia Sagrada. E nós iremos aprender aqui ao longo dessas semanas verdades que poderão surpreender a nós. E quando formos surpresos, nós devemos nos perguntar, essas verdades estão na Bíblia? Se elas estão aqui, é a vontade de Deus para a minha vida. Você que nos acompanha em casa, ao longo dessas semanas, vamos estudar temas extraordinários desse livro. E eu espero que ao descobrirmos as verdades que esse livro reserva para mim e para você, nós possamos ser humildes o suficiente para aceitar a vontade de Deus e permitir que ela seja o nosso guia. Por isso quero convidar vocês todos a orarmos e pedirmos a bênção de Deus para que o estudo desse livro seja uma bênção em nossa vida e que as verdades que nós formos descobrir nesse percurso, nós coloquemos em prática em nossa vida. Amado Deus e Pai, estamos dispostos a estudarmos a Tua Palavra e a ouvir a Tua voz. Abençoa-nos todas as vezes que abrirmos esse livro e que nós possamos ter claro em nossa mente que a Tua vontade é expressa no mesmo e que ao seguir as orientações e instruções dadas nele, nós encontramos o caminho da felicidade. Abençoe a todos os participantes do Bíblia Fácil aqui nos nossos estúdios e todos os que estão em casa nos acompanhando. Que a Tua bênção alcance a nós e nossos familiares. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia nesse primeiro programa do Bíblia Fácil. Na semana que vem, estaremos juntos para o tema Como Interpretar a Bíblia. Fique com a gente. Até lá e que Deus o abençoe. Bom, hoje o estudo começou sobre aquele tema, né, a Bíblia. Né? O que te chamou a atenção naquele primeiro estudo que o pastor Ailton apresentou aqui? Na verdade, me chamou a atenção mais o formato do programa, que é espontâneo de verdade. Não são perguntas preparadas, nada. Olha, o primeiro estudo sobre a Bíblia foi muito bom, aprendi várias coisas, né? Eu acho interessante, fundamental para todo mundo e, se puder, eu peço que as pessoas assistam. Vão aprender muito, assim como eu. Consegui tirar todas as dúvidas, o pastor ele é muito bem, ele sabe explicar, ele sabe conversar e por aí vai. Eu fiquei mais observando porque, assim, sobre a introdução da Bíblia, sobre essas partes aí, eu já fiz um estudo bíblico, essas partes assim eu já sei já. Aí eu quis dar oportunidade para aquele que não sabia, porque se eu fizesse uma pergunta, eu já ia, tipo assim, já saber da resposta já. Então deixei mais para algum dos povos estar fazendo a pergunta e pronto. Foi uma surpresa para mim saber que a Bíblia foi escrita no período de 1500 anos. Eu me imaginei que várias pessoas tinham se reunido, um grupo de pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes idades, e tivesse escrito a Bíblia assim bem rapidinho, né? Quando eu mandei o vídeo para cá, eu fui claro, que eu tenho um vazio muito grande dentro de mim, que eu não sei se a palavra certa é romper com Deus, mas eu fui uma pessoa de muita fé em Deus. Aí sofri uma decepção muito grande e acho que rompi com Ele. Então, eu disse no meu vídeo que se essas explicações que eu procuro viessem baseado na Bíblia, de que eu não tinha interesse. Porque, na minha opinião, a Bíblia é uma coisa que foi o homem que escreveu. Então eu preciso encontrar Deus, sabe, não sei, não por entendimento da Bíblia. Tanto é que eu fiz uma pergunta para o pastor, digo, mas caramba, eu para amar a Deus, eu tenho que amar a Bíblia? Então olha, eu estou muito animado, mas com sinceridade, eu não estou conseguindo me encontrar. Essa é a minha sinceridade. No primeiro estudo da Bíblia, eu pude entender que ainda falta muita gente ter necessidade do conhecimento da Bíblia. E, inclusive, este é um dos fatores
que tem bastante gente fora do Evangelho, que não conhece a Bíblia. Eu não sabia qual que era a diferença entre a Bíblia do protestante e o catolicismo. Então eu sabia que tinha uma diferença entre as duas, mas não sabia por quê. E aqui o pastor me conseguiu deixar claro a diferença entre as duas Bíblias. A Bíblia, como eu disse no vídeo que eu gravei, ela continua sendo um livro muito enigmático, né? É uma coisa que é difícil você entender, só depois de muito estudo. Mas eu percebo que a cada passo, a cada novo capítulo que você lê, você vai descobrindo coisas novas. E uma coisa vai fazendo ligação com a outra, né? A mente vai se abrindo, o coração vai se abrindo, você vai entendendo melhor qual que é a mensagem que a Bíblia vai passar. Eu sei que eu tenho muito para aprender ainda, mas o primeiro passo foi dado. No próximo programa, Jesus diz assim: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Qual era o significado desta palavra de Jesus? Ele estava dizendo de que se uma pessoa não tem a verdade, tentar guiar uma outra, ambos continuarão no erro. Se um cego guia o outro cego, ambos cairão no barranco. Para que nós não sejamos cegos espirituais, nós precisamos que a Bíblia, a palavra de Deus, abra os nossos olhos. E nós devemos entender então como interpretar a palavra de Deus. Porque se nós não soubermos como interpretar, nós iremos ler as coisas e fazer aplicações indevidas.